Saber Direito traz conteúdo para você estudar as provas no processo penal. O curso aborda os princípios, a teoria geral, o ônus da prova e a prova ilegal. As aulas são com o professor Luiz César Carvalho. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Saber Direito. Meu nome é Luiz, eu sou professor e eu estava falando anteriormente sobre as provas, o ônus da prova no processo penal. A gente começou o nosso curso aqui falando sobre os princípios referentes à prova no processo penal. A gente falou um pouco sobre teoria geral das provas. E, na última aula, a gente falou sobre o ônus da prova no processo penal, como é distribuído, como é dividido o ônus da prova no processo penal. Agora a gente vai entrar num tema também muito interessante, que diz respeito à prova ilícita. Qual é a sistemática, como é que a gente trabalha a prova ilícita no processo penal brasileiro? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que relembrar um pouco é a questão da limitação à produção de prova no processo penal brasileiro. A gente tem um princípio da liberdade probatória. Nós temos liberdade para produzir as provas no processo penal. A gente já sabe disso, só que a gente tem liberdade em relação ao momento da prova, em relação ao tema da prova, em relação ao objeto da prova. Só que essa liberdade ela não é absoluta, ela encontra limitações. E essas limitações, a principal delas é dada pela vedação da utilização de prova ilícita no processo penal. E a gente vai estudar agora, com maior profundidade, essa vedação, essa limitação de produção de prova ilícita. Bom, a gente tem que ter em mente o seguinte, o artigo 5º, no seu inciso 56, diz que são inadmissíveis no processo penal brasileiro as provas obtidas por meios ilícitos. Note o seguinte, ele fala em meios ilícitos de forma geral e ampla e são inadmissíveis no processo penal brasileiro. Ocorre, contudo, que, em alguns casos, essa prova é produzida já dentro do processo ou ainda ela é produzida fora do processo, normalmente, e entra no processo. Nesses casos, a gente tem que trabalhar essa prova de outra forma, né? O que vai acontecer com essa prova? Como é que vai ser a retirada dela do mundo dos autos? A gente vai ver isso. Por enquanto, a gente tem que ver o seguinte, já que a Constituição não realizou diferenciação, ela falou são inadmitidas as provas obtidas por meios ilícitos, a gente tem que estudar o que significa esses meios ilícitos que a Constituição está falando. Nesse sentido, nós temos as provas ilegais, né? E as provas ilegítimas. As ilegais seriam aquelas produzidas a partir do descumprimento, a partir da ofensa a normas legais, ou seja, normas de direito material, melhor dizendo. Então, as provas ilegais seriam aquelas que ofendem princípios e normas de direito material, sejam eles constitucionais ou infraconstitucionais. Ofendeu o direito material, a gente tem a prova ilegal. E a prova ilegítima seria aquela que ofende princípios ou normas de direito processual. Nesse sentido, é importante, é interessante, recobrar aquela noção de teoria geral do processo, que diz que o direito processual é um encanamento, é como um encanamento por dentro do qual corre o direito material. Bom, feita essa distinção entre prova ilegal e prova ilegítima, a gente pode agora dar exemplos, né? O que seria um exemplo de prova ilegal e um exemplo de prova ilegítima? Prova ilegal seria aquela prova ofendendo os princípios e normas do direito material. Tortura. Prova obtida mediante tortura seria uma prova ilegal, certo? E o que seria uma prova ilegítima? Ofende o direito processual. Exemplo, a apresentação de objetos durante plenário do júri sem que tenha sido
inserido esses objetos nos autos com 3 dias úteis de antecedência e dado ciência à outra parte. Então, por exemplo, durante o plenário do júri, o Ministério Público apresenta a arma do crime que não estava nos autos. Então, isso pegaria a defesa de surpresa e seria uma prova ilegítima. Pois bem, outro exemplo de prova ilegítima. Busca e apreensão conduzida por autoridade policial sem a devida autorização judicial. Seria uma prova ilegítima, mas ela também seria uma prova ilegal, porque se essa prova for produzida, uma busca e apreensão na casa do cidadão, vai haver o crime de violação de domicílio, que está previsto na Lei de Abuso de Autoridade, no artigo 22 da Lei 13.869. Pois bem, vamos dar uma olhadinha no artigo 157 do Código de Processo Penal. São inadmissíveis devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação de normas constitucionais ou legais. Pois bem, esse artigo 157, ele, a um só tempo, ele apresenta uma definição do que vem a ser prova ilícita e ele diz o que tem que acontecer com ela. Elas têm que ser desentranhadas do processo. Nesse sentido, são as provas ilícitas, segundo esse artigo, são aquelas obtidas em violação de normas constitucionais ou legais. Agora, esse artigo 157, ele não fala qual a natureza das normas que devem ser violadas para que a gente considere uma prova ilícita. Então, veja bem, ele não diz se a prova se a norma é de natureza processual ou material, se houver violação de norma de natureza processual ou violação de norma de natureza processual. Sendo assim, surgem 2 correntes a respeito desse tema. A primeira corrente diz o seguinte: não importa o fato de o artigo 157 não ter dito qual que é a natureza, porque é ilegal qualquer uma das duas, se for processual ou material, é ilegal. E é isso que o artigo diz. Violou norma ilegal ou processual, é prova ilegal. Pois bem, já a segunda corrente diz o seguinte: quando ela fala sobre violação de normas constitucionais ou legais, diz respeito a normas de natureza material. Então, está falando de direito material. Se houver ofensa a normas de direito processual, a gente tem prova ilegítima. E o tratamento é diferenciado, porque aqui ele fala que essas provas que violam normas constitucionais ou normas infraconstitucionais devem ser desentranhadas do processo. Então, se a gente considerar que tanto as de natureza material quanto de natureza processual dizem respeito a um tipo só de prova, o resultado para ela vai ser o mesmo. Então, havendo qualquer ofensa processual ou material, de natureza processual ou material às normas, qualquer ofensa tem como resultado o desentranhamento da prova do processo. Mas a gente sabe que, por exemplo, existem casos em que há irregularidade na produção de prova e, ao invés de ser desentranhada, o juiz determina que se refaça aquela prova. Então, essa distinção da natureza da norma violada é importante. Prosseguindo. Bom, por mais relevantes que sejam os fatos apurados, se a prova for obtida por meio ilícito, ela não pode, é inadmissível no processo penal, ela não pode permanecer no processo. Então, mesmo que os fatos aos quais a prova se refere sejam importantíssimos, se houver ilicitude, se houver ilegalidade na produção da prova, ela é inadmitida no processo penal. Pois bem, vamos dar uma olhadinha no parágrafo 3º desse mesmo artigo 157. Ele diz o seguinte: preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, será inutilizada por decisão judicial facultando as partes acompanhar o incidente. O que isso significa? Uma vez que não há mais qualquer discussão acerca da inadmissibilidade dessa prova, considerada inadmissível,
essa prova deve ser desentranhada do processo, deve ser destruída, né, retirada do processo, e as partes podem acompanhar esse incidente. Não está no processo, não existe. Então, se essa prova não está no processo, e também em decorrência do livre convencimento motivado do juiz, né, essa prova, uma vez fora dos autos, não pode ser analisada, não pode ser avaliada pelo juiz e não pode ser utilizada para qualquer decisão, seja condenatória, seja absolutória. E se houver o reconhecimento da ilicitude dessa prova em grau de recurso? Por exemplo, durante a primeira fase do processo, houve a produção de uma prova ilegal e ela só foi reconhecida posteriormente, já na fase de recurso. O réu entrou com recurso e conseguiu observar que aquela prova produzida anteriormente era ilegal. Bom, nós temos duas possibilidades. Se a prova beneficiar a acusação, o tribunal tem que analisar se retirada, se suprimida essa prova, mudaria alguma coisa. Se mudar, se gerar alguma dúvida, aí é necessário realizar novo julgamento. E o próprio tribunal pode fazer isso, ele pode retirar essa prova e analisar o conjunto probatório restante e emitir a decisão. Por outro lado, se ao retirar essa prova não mudar o julgamento, não mudar a decisão final, e ela ainda assim é inadmissível por ser ilegal, deve o tribunal retirar essa prova e mandar os autos para a origem. Caso essa prova beneficie a defesa, é importante analisar o seguinte: ela não pode ser declarada ilícita, inadmissível, por recurso da defesa, ou seja, pelo princípio da vedação da reformatio impejus, essa prova só pode ser anulada se houver recurso da acusação. Esse ponto é interessante porque evoca esse princípio, né? É um princípio decorrente lá que a gente viu na primeira aula do favor rei, né? É uma regra de tratamento diferenciada para o réu. Então, é vedado a reforma da decisão que prejudique o réu com seu próprio recurso. Ele apresentou recurso, ele não pode ser penalizado, ele não pode sofrer prejuízo por ter apresentado o recurso. Bom, e para ser considerada uma prova ilegítima, o que a gente deve observar nessa prova, né? Bom, a gente deve observar 4 princípios. O primeiro é o princípio de que não existe nulidade sem prejuízo. Então, para que a prova seja considerada nula, deve haver prejuízo. Ne pas de nullité sans griffe. Significa que padece de nulidade, não tem nulidade se não tiver dano. Bom, além disso, há o princípio da boa-fé. Nenhuma das partes pode arguir a nulidade que ela mesma tiver dado causa. Então, se uma parte deu causa a uma nulidade, se ela produziu a nulidade, ela não pode arguir essa nulidade. Até porque considera-se que ela age de boa-fé e não vai produzir nulidades para arguir posteriormente essa nulidade e ficar atrasando o processo. Então, princípio da boa-fé. Existe também o princípio do interesse. Uma parte não pode arguir nulidade se essa prova a beneficia. Por que a parte vai arguir a nulidade de uma prova se a prova é benéfica para ela? Então, se houver benefício da parte, ela não pode arguir a nulidade. Bom, além disso, não se pode declarar nulidade de prova ou ato que não interfira na decisão. Então, se for uma prova que foi produzida e não tem qualquer efeito sobre a decisão, sobre o resultado final, não se pode declarar nulidade. Tendo todos esses princípios juntos, aí sim a gente pode pensar acerca da declaração de nulidade. E retomando, uma vez declarada nulidade, o caminho natural é o desentranhamento, é a retirada daquela prova dos autos. Pois bem, a gente tem também a teoria da árvore
dos frutos da árvore envenenada. O que diz essa teoria? Ela diz respeito a provas que decorrem de, ainda que elas sejam lícitas, elas decorrem de uma prova ilícita. A gente pode pensar no seguinte: pratica-se tortura para obter confissão ou informações. Obtidas as informações acerca do procedimento de tortura, realiza-se diligências a partir daquelas informações. Então, a pessoa torturada confessa o crime ou então explica o que aconteceu ou como conseguir algumas provas ali mediante tortura. Depois, a polícia, utilizando dessas informações, realiza procedimentos lícitos. Nesse caso, como essa prova veio da prova originalmente lícita, é um fruto daquela prova ilícita, ela também é contaminada por essa ilicitude. Trata-se da ilicitude por derivação de um fruto da árvore envenenada. Pois bem, vamos dar uma olhadinha no artigo 157, agora no parágrafo 1º do artigo 157 do Código de Processo Penal. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Pois bem, aqui ele apresenta a teoria dos frutos da árvore envenenada. Ele diz o seguinte, que também são inadmissíveis as provas derivadas daquelas ilícitas. Então, uma prova derivada da ilícita, uma prova decorrente da ilícita, uma prova fruto de uma prova ilícita, é também uma prova ilícita. Salvo, e ele apresenta aqui as exceções também, quando evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outras, não foi evidenciado, aliás, o nexo de causalidade entre uma e outra, né? Então, quando não for possível mostrar a relação entre elas, né? Então, se não existe relação entre elas, elas são independentes, então uma não contaminou a outra. E quando elas puderem ser obtidas por formas, né, por fontes independentes. Na verdade, o que acontece é o seguinte: nós temos a teoria da árvore, dos frutos da árvore envenenada, e temos limitações dessa teoria. Mas é importante dizer o seguinte: essa teoria dos frutos da árvore envenenada é uma teoria de origem norte-americana. Então, ela veio dos Estados Unidos com toda a sua construção, né, com todas as suas limitações, por outras teorias que a limitam também, né? E algumas dessas teorias limitantes dos frutos da árvore envenenada não se aplicam no Brasil. Não tem espaço para aplicação no Brasil. Já outras teorias, elas sim se aplicam e devem ser observadas, porque não é ilimitado essa possibilidade de transmissão de ilicitudes, né, ao longo da cadeia probatória. E a gente vai ver essas limitações. Primeiro, é importante a gente lembrar o seguinte: um caso, né, que ficou bem evidenciado, bem famoso, é o caso Miranda versus Arizona, de 1966. Desse caso surgiram os chamados Miranda Rights, que são aqueles que, quando você vê os filmes, você vai se lembrar, né? Você vê aqueles filmes norte-americanos que o policial prende o acusado ali, o suspeito, e fala: você tem o direito de permanecer calado, tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal e você tem o direito a um defensor. Esses são os Miranda Rights. Nesse julgamento, a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que, caso não fosse proferida essas alegações, esses avisos, todo depoimento tomado seria inválido. Então, quando você vê um filme e vê o policial dizendo: você tem o direito de permanecer calado, tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal, e você tem o direito a um defensor, são decorrentes desse Miranda Rights. E quais são essas limitações que a teoria dos frutos da árvore envenenada possuem? Bom, vamos lá, vamos ver um por um aqui alguns deles e ver qual é a aplicabilidade aqui no nosso processo penal. Primeiro que a gente tem é a teoria da fonte independente. Se a prova puder ser produzida por uma fonte que não guarda relação com aquela manchada pela ilicitude, então essa prova poderá ser plenamente utilizada, ela não deve ser
descartada. O exemplo que a gente tem é o do caso do Murray versus Estados Unidos, de 1988. Nesse caso, os policiais suspeitaram que havia um local de comércio de drogas, né? Eles vigiaram a casa durante algum tempo e aí, durante a noite, eles entraram na casa, confirmaram a suspeita deles, saíram, não fizeram apreensão alguma e depois eles pediram um mandado de ingresso na casa e busca das drogas. Só que sem revelar que haviam entrado lá, ou seja, houve invasão de domicílio, mas eles não falaram que fizeram essa invasão de domicílio e no mandado eles simplesmente pediram, apresentando as considerações objetivas que eles tinham feito antes, ou seja, filmagem do local, mostrando que havia intenso fluxo de pessoas. Então são vários vestígios que por si só já corroborariam, já dariam a possibilidade de que aquele mandado de busca e apreensão fosse deferido. Então, esse mandado de busca e apreensão seria deferido. Não seria necessário a confirmação de que havia droga ali dentro, mas eles fizeram essa confirmação, geraram uma ilicitude e depois fizeram uma outra prova. A Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que essa nova prova seria uma fonte independente, eles não precisariam da primeira para poder fazer a segunda. Então, o que a gente pode sedimentar, fundamentar aqui é o seguinte: haverá incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada quando você tiver essa segunda prova aqui totalmente decorrente da primeira. Ou seja, o Estado só conhece a segunda prova produzida porque foi feita uma ilegalidade que gerou a primeira prova. Se essa prova pudesse ser produzida sem a ilegalidade, não há que se falar na incidência da teoria do fruto da árvore envenenada. Até mesmo porque o que incide é, em verdade, a teoria da fonte independente. Pois bem, e qual seria essa... Há mais limitações? Sim. Essa teoria da fonte independente se aplica no Brasil? Se aplica. Inclusive, ela é que se encontra na primeira parte aqui do parágrafo 1º do 157. Vamos dar uma olhada. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, isso aqui é a teoria do fruto da árvore envenenada, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outra. Quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outra, é justamente a teoria da fonte independente. Pois bem, já a outra limitação que a gente encontra é a teoria da descoberta inevitável. Segundo essa teoria, não se exclui a prova que seria descoberta de qualquer forma, independentemente da prova original ter advindo de uma conduta ilícita. Pois bem, vamos pensar o seguinte. Novamente um caso de homicídio para ficar bem fácil, né? O cidadão é preso, acusado de ter cometido um crime de homicídio, certo? A polícia tortura, né, ele e extrai o DNA dele de forma forçada. Ela pega o DNA dele, extrai de forma forçada e manda para o laboratório. O laboratório tinha uma amostra, vamos dizer, de sêmen, por exemplo, a amostra de DNA que foi coletada do cadáver. A delegacia manda essa amostra extraída de forma forçada para o laboratório e o laboratório faz o exame. Note, o exame de DNA decorrente da tortura é ilegal também, a tortura é ilegal, produziu-se um exame ilegal. Agora, por outro lado, esse exame que determina a autoria, esse do DNA é considerado ilegal, mas pode ter acontecido, por exemplo, vamos colocar isso no nosso exemplo, que tenha sido coletado uma digital no local do crime e essa digital, o perito tenha inserido a digital no banco de dados de digitais e encontrado uma correspondência que indica a autoria ali por parte do suspeito, né, do réu. Note, o exame de DNA foi prova ilícita? Foi sim, era uma prova ilícita que determinava a autoria. Por outro lado, independentemente dele, ou seja, sem qualquer relação com ele, e independentemente de qualquer ação que o delegado tomasse para fazer essas buscas, foi realizado
a coleta de impressões digitais. E ela seria colocada no sistema independentemente de qualquer ação do delegado. Sendo assim, essa prova seria produzida de qualquer forma. Não importa se o delegado torturou ou não o suspeito. Não importa se a autoria que ele chegou foi decorrente da tortura. A prova digital seria produzida de qualquer forma. Outro exemplo, o próprio caso norte-americano que deu origem a essa teoria. Esse caso diz o seguinte: o cidadão, novamente, foi preso e as declarações dele foram tomadas, né, na delegacia, e ele disse onde estaria um cadáver. Mas ele fez isso sob coação, sob tortura, e essa prova não poderia ser aceita. No entanto, a Suprema Corte considerou que essa prova era válida, né? Por quê? Estava se organizando uma busca com pelo menos 200 pessoas naquela região próxima, então esse grupo fatalmente encontraria aquele corpo, porque o local onde ele estava não era de difícil acesso, ele não estava enterrado, não estava escondido. Então aquele grupo de 200 pessoas encontraria aquele corpo, mesmo que a polícia não tivesse torturado o suspeito, ou tivesse, não importa, a ação da polícia era irrelevante nesse caso, nesse aspecto de produção de prova, porque a prova seria produzida independentemente da ação da polícia. Bom, aquela descoberta seria inevitável. Há outras limitações, há outra teoria que limite o alcance da teoria do fruto da árvore envenenada? Sim. A teoria da mancha purgada, ou vícios sanados, ou nexo causal atenuado, ou tinta diluída também chamada, né? Segundo essa teoria, não se aplica a teoria do fruto da árvore envenenada quando nós tivermos um caso em que a prova ilícita originária, ela produz a prova por derivação, né, que seria o fruto da árvore, né, mas em virtude do decurso do tempo, né, da distância entre o momento de produção da ilicitude, o momento de produção da prova e as circunstâncias supervenientes ali na cadeia probatória, que vão aparecendo, né, tornam essa relação de nexo-causalidade enfraquecida. Pode ser também, por exemplo, a participação de uma pessoa envolvida na persecução penal, né, ali resolva colaborar, né, um dos acusados. Vamos pensar num crime no qual uma pessoa mais de um envolvido, né, com participação ali, mais de um envolvido, um dos envolvidos não assume, não colabora com a persecução, mas outro colabora, outro assume. Então, por mais que você tenha no primeiro caso aqui uma tortura para que um deles colaborasse, e ele indica informações, se outra pessoa resolver colaborar espontaneamente, você tem essa mancha purgada, você tem essa mancha meio que limpa ali, né? Bom, essa mancha, esse evento futuro, ele pode diluir, né? Pode limpar esse vício, pode ser analisado dessa forma. Temos também a exceção da boa-fé, né? Isso é uma teoria, lembrando que todas essas teorias que a gente está apresentando aqui são teorias decorrentes do caso norte-americano. Exceção da boa-fé não se aplica aqui no Brasil, e eu vou explicar por quê. Bom, o que diz a exceção da boa-fé? Olha, diz o seguinte: o agente que produziu a prova, se ele estiver atuando de boa-fé, não se aplica à teoria do fruto da árvore envenenada, porque ele agiu de boa-fé. Isso porque, nos Estados Unidos, o objetivo dessa teoria do fruto da árvore envenenada é justamente coibir a produção de provas ilícitas por parte da polícia. Então, a polícia não teria interesse em produzir provas ilícitas, porque, ao final, essas provas não seriam aceitas. Mas aqui no Brasil, a adoção dessa teoria não diz respeito a coibir a ação da polícia, isso não importa. O importante aqui no Brasil é a salvaguarda, as garantias individuais, garantias fundamentais. Então, os direitos e garantias fundamentais, né? Nesse caso, pouco importa se o agente agiu de boa-fé, se o agente agiu de má-fé, se ele produziu uma prova ilícita, ela é ilícita e pronto.
Então, ela deve ser desentranhada do processo, porque aqui nós temos a garantia do devido processo legal. E um devido processo legal é um processo sem provas ilícitas, é um processo sem máculas. Então, independe da boa-fé ou má-fé do produtor da prova. E como é que seria um exemplo desse daqui de exceção da boa-fé? A gente pode pensar no seguinte: um juiz incompetente para aquele caso determina a produção de uma prova, de uma escuta telefônica, ele expede um mandado de busca e apreensão, sendo ele incompetente para aquele caso. O órgão policial age de boa-fé, cumprindo aquele mandado, cumprindo aquela diligência. Agiu de boa-fé, mas não importa, porque produziu prova ilegal ou ilegítima, né? Então, ele produziu uma prova considerada ilícita. E provas ilícitas não são aceitas no processo, pelo princípio da vedação das provas ilícitas e também pelo princípio do devido processo legal. Pois bem, existe ainda outra teoria interessante, que é a teoria do risco. Essa é bem interessante porque, veja bem, o que diz essa teoria? Segundo a teoria do risco, quem comete um crime e fala sobre esse crime, assume o risco de que pode estar sendo gravado, de que pode estar sendo ouvido. Então, o risco de você que fala do crime que você cometeu é seu. Então, nesse sentido, ele entende o seguinte, que, novamente, teoria importada, né, dos Estados Unidos, ela diz o seguinte, que uma escuta telefônica, ainda que ilegal, né, se a pessoa vai lá e fala, ela pode ser usada como prova, porque a pessoa assumiu o risco de estar sendo gravado. Mas é bem um certo... Aqui no Brasil a gente tem um certo... É absurdo, digamos assim, porque ainda que você assuma o risco de estar falando sobre o seu crime, você não assume o risco de estar sendo gravado pelo Estado, né? De o Estado estar produzindo uma prova à revelia da lei, né? Mas é interessante o seguinte, dentro desse contexto, o STF entendeu, já tem julgado no seguinte sentido: gravações clandestinas podem ser utilizadas no processo penal. E o que é uma gravação clandestina? Gravação clandestina não se confunde com interceptação telefônica clandestina. A gravação clandestina é aquela feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro. É aquele caso. Você instala no seu celular aquele aplicativozinho que grava as chamadas. E alguém te liga te ameaçando. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou pegar você, vou te matar. Você está gravando sem o conhecimento do outro interlocutor. Pode ser usado no processo? Pode. Viola a intimidade? Não, de modo algum. Não viola a intimidade e pode ser plenamente utilizado no processo de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Além disso, câmeras de monitoramento de segurança também podem ser usadas, porque não violam de modo algum a intimidade, até mesmo porque elas são instaladas em locais públicos, de acesso ao público. Elas normalmente são para segurança e proteção, então não há qualquer violação no direito de intimidade e podem ser utilizados. Por outro lado, essa teoria do risco, a gente não pega ela da forma como ela foi feita lá nos Estados Unidos, né? A gente pode pensar na teoria do risco no seguinte sentido: o cidadão pode saber que atualmente ele é filmado em todas as direções, né? Inclusive, até um ponto interessante. A gente pode pensar o seguinte: hoje em dia todo mundo tem um celular que filma, né? Então, muitas vezes, a gente vai pegar casos em que agentes do Estado são pegos cometendo crimes, né? Então, esses agentes do Estado pegos cometendo crimes por imagens feitas por celulares de transeuntes, podem ser utilizadas, essas imagens podem ser utilizadas, não ofende a intimidade das pessoas. Então, mesmo sendo um celular particular filmando um local público, então não há ali essa ofensa à intimidade. De acordo, a gente poderia adaptar essa teoria para pensar nisso, né? Bom, vamos lá. Olha só que interessante. Existe previsão lá nos Estados Unidos de limitação da ofensa constitucional alheia. O que seria isso? Ora,
se a ilicitude foi cometida em relação ao direito constitucional de outra pessoa, a prova pode ser utilizada contra mim. Então isso meio que valeria da seguinte forma: a pessoa é torturada não para confessar o crime, mas para dizer que outra pessoa confessou. Então isso poderia, em tese, ser utilizado porque o direito constitucional que foi ofendido, né, que foi violado, não foi o meu, mas sim de outra pessoa. É claro, essa teoria ela não encontra abrigo no processo penal brasileiro, até mesmo porque nós temos o princípio do devido processo legal. É um processo sem mácula, um processo sem provas ilícitas, é um processo devido, um processo que segue a lei. Bom, existe ainda também a limitação da infração constitucional por pessoas que não fazem parte do sistema de persecução penal. O que eu quero dizer com isso? Essa teoria norte-americana diz mais ou menos o seguinte: se a violação ao direito for realizada por pessoas que não fazem parte de órgãos de persecução penal, não tem problema, essa prova pode ser utilizada. Novamente, não existe qualquer aplicabilidade no sistema penal, processual penal brasileiro. Veja, tanto a teoria da limitação da infração constitucional alheia, né, que diz que uma infração, somente se a infração for praticada contra a determinada pessoa, que aquela prova não valeria, né, como essa teoria da limitação da infração praticada por pessoas que não fazem parte dos órgãos de persecução penal, não encontram abrigo no sistema processual penal brasileiro. Ora, vamos pensar o seguinte: então, uma pessoa entra num local e furta alguns objetos. Por exemplo, um HD externo, um computador, leva esses objetos. Daí essa pessoa mexe no computador e encontra fotos ali comprometedoras ou alguma coisa nesse sentido. Essa pessoa cometeu o crime, leva esse computador até a delegacia e entrega esse computador na delegacia, dando notícia de outro crime. Ora, veja, a informação que chegou na delegacia foi decorrente de um ato ilícito, que foi um furto. Então, nesse sentido, essa prova ela é ilícita por derivação, ela é um fruto daquela árvore envenenada. Essa prova não pode ser aceita. Por mais abjeto que seja o crime que está ali está ali demonstrado dentro daquele computador, daquele HD externo, a única forma que o Estado tomou conhecimento desse crime foi através de outro crime. Então o Estado não pode fundamentar a atuação dele para combater crimes utilizando crimes ou utilizando condutas ilícitas. Então, olha que contrassenso, né? O Estado não pode, se ele aceitar uma prova ilícita dessa para condenar uma pessoa pelo cometimento de um ilícito, ele está utilizando um ilícito para punir uma atividade ilícita. Então, isso é um total contrassenso. O Estado não pode se valer desses meios. Bom, nós temos ainda também outra teoria interessante, que é a teoria do encontro fortuito de provas, também conhecida como serendipidade. Segundo essa teoria, ao realizar uma diligência, a autoridade policial encontrar elementos que indiquem o cometimento de outro crime, ela pode produzir provas e serão provas válidas. É o encontro fortuito, o encontro inesperado de provas de outros crimes. Bom, vamos pensar o seguinte: a autoridade policial inicia uma diligência de cumprimento de mandado de busca e apreensão, certo? Busca e apreensão de computadores, de HDs, discos rígidos, né? E aparelhos celulares, por exemplo. Ela adentra no local e encontra uma quantidade de droga. Nesse caso, ela encontrou fortuitamente o crime de tráfico de drogas. Ela encontra essa quantidade de drogas, ela faz buscas ali e encontra vários pacotes de maconha, pedras de crack.
Então ali ela viu, nesse contexto, foi fazer uma busca e apreensão de computadores, às vezes investigando um crime, por exemplo, de pedofilia ou um crime que fosse um crime patrimonial ou um crime tributário, por exemplo, mas encontra ali um crime de tráfico de drogas. E por que ela pode fazer essa apreensão? Isso foi válida essa prova? Porque nesse caso, a gente tem um crime que é o crime de tráfico de drogas, ele é um crime permanente. Então, ali você tem uma situação de flagrante delito. Agora, se a gente pensar o seguinte, a autoridade policial foi lá, pegou o computador, pegou os discos rígidos, mas começou a verificar, a procurar gavetas, olhando os documentos e começou a ler os documentos, os papéis e achou ali um crime tributário. Essa prova contra o crime tributário, contra o crime, qualquer outro crime, é válida? De modo algum. A autoridade policial extrapolou em seu objeto do mandado de busca e apreensão. Então, isso aí, ela exagerou, ela foi além, ela fugiu o escopo ali da diligência policial que ela estava realizando. Bem, e se nesse mesmo caso a gente tiver ali o policial pegando os computadores, ele escuta um choro, alguma coisa assim esquisita, abre uma porta e encontra uma pessoa que está sendo sequestrada. Novamente, a gente tem o mesmo exemplo. É um crime permanente. Então, existe uma situação de flagrância ali. As provas obtidas são válidas. Perfeito. Bom, esse exemplo da serendipidade ele é muito comum também em casos de escutas telefônicas. É implantada uma escuta telefônica, né? E aí, durante a escuta telefônica para apurar determinado crime, você fica sabendo de outro crime. Então, está sendo apurado uma organização criminosa ali para crimes patrimoniais, ali, crimes corrupção, lavagem de dinheiro e crime organizado. No entanto, esperava-se, por exemplo, que só se tivesse crimes dessa natureza. Mas lá pelas tantas, um dos envolvidos ali fala sobre um crime de homicídio, sobre o que teria acontecido, localização de um corpo e outras informações, outras fontes de prova. As provas produzidas vão ser válidas? Perfeitamente válidas. Apesar de ter essa medida ter sido realizada para um determinado crime, nada impede que sejam descobertos outros crimes ali de forma fortuita. Não pode ser de forma tendenciosa. Você não pode buscar a produção daquele outro crime, até porque você estaria escamoteando, né, escondendo seu verdadeiro objetivo. O seu objetivo é investigar aquela organização criminosa. O seu objetivo é realizar a busca e apreensão na casa do cidadão. Chegando lá, você encontrou de forma fortuita realmente ali algum outro crime. Não precisa ser necessariamente um crime permanente, mas você encontrou de forma fortuita, sem fazer buscas por aquele outro crime, completamente aceito. Teoria da serendipidade. Bom, vamos dar uma olhadinha agora no nosso quiz. Vamos partir para olhar o nosso quiz. Vamos lá. Acerca do tema provas, marque a alternativa correta. Letra A. São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independentemente das primeiras. Justo. Isso é a teoria do fruto da árvore envenenada, juntamente com as exceções da descoberta independente da fonte, né? Descoberta por fonte independente, melhor dizendo, e descoberta inevitável. Então, esse item está correto. Vamos lá. B. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, ainda que não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Incorreto. É necessário que seja evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outra, porque se não é evidenciado, se não existe um nexo de causalidade, se uma prova não depende da outra,
não existe, não há que se falar em fruto da árvore envenenada. A gente tem que ter uma prova ilícita que gera outra prova. Essa outra prova é o fruto da ilicitude originária. Inclusive, é importante a gente ter a ideia de que essa prova aqui só seria produzida se essa fosse produzida. Então, o Estado só toma conhecimento dessa prova a partir daquele cometimento de uma ilicitude. Então, o Estado só conhece essa prova porque foi cometida uma ilicitude que gerou essa daqui. Beleza? Vamos lá, letra C. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos escolhidos na investigação. Equivocado. O juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos escolhidos durante a investigação. Esses elementos escolhidos durante a investigação não passam pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. E é exatamente por isso que o juiz não pode fundamentar a decisão dele unicamente nesses elementos. As provas, sim. As provas demandam contraditório e ampla defesa. Vamos lá. São admitidas as provas derivadas das ilícitas. De modo algum, as provas derivadas das ilícitas também são inadmitidas, de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada. Nesse caso, a resposta correta é a letra A. Vamos para a próxima. Sobre o tema provas, é correto afirmar. Letra A. São admissíveis as provas derivadas das ilícitas, especialmente quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Equivocado. Ele fala no item que são admissíveis, então ele parte de uma premissa equivocada. São inadmissíveis. A regra é a inadmissibilidade das provas ilícitas. A gente não pode partir do pressuposto equivocado. Beleza? Vamos lá. Letra B. A prova ilícita significa a prova obtida, produzida, introduzida ou valorada de modo contrário a determinada previsão legal. Exatamente, é isso. Prova ilícita é aquela que é obtida, que é produzida ou que é valorada, até mesmo, de forma contrária à previsão legal. Se existe uma previsão e ela não for observada, a gente vai ter uma prova ilícita. Vamos lá. Letra C. São inadmissíveis as provas ilícitas, porém devem ser mantidas nos autos do processo, para que possam sofrer apontamentos pelas partes envolvidas. Totalmente equivocado. Elas são inadmissíveis e devem ser retiradas dos autos do processo. Se elas ficarem lá nos autos, elas podem contaminar o entendimento, contaminar o juízo. E outra, elas não devem sofrer apontamentos nenhum. São inadmissíveis. Ponto. Vamos lá. Letra D. As provas que violam normas constitucionais são consideradas ilícitas, mas as provas que violam normas infraconstitucionais não recebem o mesmo tratamento. Novamente, equivocado, né? Provas que violam normas constitucionais, princípios constitucionais, normas e princípios também infraconstitucionais são consideradas ilícitas e recebem o mesmo tratamento das provas que violam normas constitucionais. Nesse caso, a resposta correta é a letra B. Vamos lá. São inadmissíveis as provas. Letra A. Que violam a moral e os bons costumes. Letra B. Que violam normas constitucionais, mas não aquelas que violam normas infraconstitucionais. Letra C. Que, embora colhidas de modo lícito, derivam das ilícitas. Letra D. Sem autorização da vítima. Bom, nesse caso aqui, a resposta correta é a letra C. A autorização da vítima é prescindível. Então, produzir aqui prova com autorização da vítima não vem ao caso, e nem sequer é tratado aqui pela norma processual penal. Já em relação às normas que violam, as provas que violam normas constitucionais ou infraconstitucionais, a gente acabou de ver que tanto faz violar normas constitucionais como normas infraconstitucionais, o tratamento é exatamente o mesmo. E, em relação às normas que violam a moral e os bons costumes, não é isso que está na lei. A lei fala sobre normas que violam mandamentos legais, mandamentos constitucionais. Perfeito? A gente finaliza o tema de provas, a gente estudou, a gente pegou toda a parte da sistemática de provas no processo penal. Esse tema é um tema
muito grande, que pode ser aprofundado, que tem muito espaço para estudo. E essa parte cabe a você agora. Então, muito obrigado pela audiência. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.